Você sabe como é a estrutura do tecido muscular? Como que ela permite que o músculo se contraia e produza movimentos? Nessa aula você vai entender sobre a fisiologia muscular, desde a sua organização microscópica até a contração muscular. Eu sou a Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta, professora e hoje a gente vai explorar sobre a estrutura do tecido muscular, as fibras musculares, as miofibrilas, os sarcômeros e como que toda essa organização torna possível o movimento do corpo. Se você gosta de entender a fisiologia de verdade, de forma clara e didática, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que toda semana tem uma aula nova sobre fisiologia, anatomia e sobre os sistemas do corpo humano, sempre aplicados à prática clínica. Então hoje a gente vai comentar sobre a estrutura desse sistema muscular. A gente vai começar mostrando essa arquitetura, né? Como que isso permite o movimento. Então aqui vocês estão vendo um músculo, né? Um grupo de músculo. Então atentem bem já para essa imagem. Esse músculo, ele é formado por fascículos. Estão vendo? Fascículos, fascículos e fascículos. Esse aqui tem um fascículo mais aproximado, tá vendo? Então este fascículo aqui, ele é formado por fibras musculares. Então aqui, ó, eu tenho uma fibra, outra fibra, que faz parte deste fascículo aqui. Por suas vezes, esta fibra aqui do músculo, uma fibra do músculo, ela é formada por uma miofibrila dentro dela, né? E é nessa miofibrila que vão estar os filamentos de actina e de miosina que vão permitir a contração muscular. Então, vamos olhar um pouquinho mais atento sobre isso. Então, uma fibra muscular, né? Como a gente está pegando aqui um fascículo, ó, e viu uma fibra muscular, essa fibra muscular ela é a unidade estrutural primária. Todos os músculos esqueléticos são compostos por inúmeras fibras individuais que elas se prolongam, né, até lá no final do músculo, por todo o comprimento do músculo. Cada fibra é um cilindro biológico que tem subunidades muito menores dentro dela, que são as miofibrilas, tá? Então, vamos de novo. Aqui eu tenho um fascículo formado por fibras. Peguei uma dessas fibras, um fascículo desses, estou olhando uma das fibras. Essas fibras, por sua vez, são formadas por miofibrilas. Peguei uma aqui, que é onde a gente está olhando aqui, certo? Então, olhem atentamente, por enquanto, para esta imagem aqui. Percebam que eu tenho terminações nervosas, percebam que eu tenho o núcleo dessa fibra muscular. Percebe que eu vou ter aqui essa, que está com uma cor mais lilás, que é um sarcoplasma, que a gente vai comentar ainda um pouquinho nessa aula e vamos falar melhor na próxima aula, tá? Eu tenho o tecido conjuntivo, que está aqui, que é o endomício dos nossos músculos, como a gente conhece, tá? Mas 98% das fibras musculares são inervadas por apenas uma terminação nervosa, que fica mais ou menos no meio dessa fibra muscular, tá bem? Então, vamos olhar aqui. Então, aqui tem o bíceps, né, do nosso braço. Ele é formado por fascículos, que está aqui o fascículo. Esse fascículo, ele é formado por fibras. Peguei uma. Essa fibra é formada por miofibrilas. Peguei uma miofibrila. E aqui eu percebo já a unidade funcional aqui, que é onde a gente vai ter o sarcômero, como a gente tanto já ouviu falar nas aulas de fisiologia muscular, né? Que já vai ter os discos, as faixas, que a gente já vai comentar, certo? Uma outra imagem, o músculo formado por fascículos, esses fascículos formados por fibras, e essas fibras formadas por miofibrilas. Eu costumo dizer que é como se fosse um saco de espaguete, né? Então, eu tenho o saco de espaguete, que seria ali, vamos imaginar, um fascículo, e dentro dele eu tenho as fibras. Aí vamos imaginar que eu pego um outro saco menor de espaguete, como se estivesse dentro dele, uns mini saquinhos. Esse mini saquinho de espaguete tem outros espaguetes ali dentro, então ali seriam as miofibrilas, certo? Percebem aqui que na miofibrila ela é formada por sarcômeros em série. Então, eu tenho uma linha aqui no meio de uma parte clara, depois eu tenho uma parte que fica mais escura, depois essa parte fica clara de novo, tem uma outra linha lá no meio e se repete.
um pedacinho claro, um pedacinho mais escuro, um pedacinho claro e uma outra linha no meio do claro. Percebe que isso se repete o tempo todo. Então, isso são as nossas faixas. Algumas literaturas chamam de bandas, não está errado, mas é só formas diferentes de nominar. Vamos observar primeiro por aqui. Vai ter mais para frente de novo, mas vamos imaginar por aqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa linha que fica no meio da parte clara é chamada de disco Z. Então, eu tenho o disco Z, eu tenho uma parte clara e depois vai começar uma parte escura e depois repete a outra parte escura. Então, essa parte onde começa a parte mais escura até o final da próxima parte mais escura, a gente chama de faixa A ou banda A. E, por sua vez, todo esse pedaço de clara com essa linha Z no meio é chamada de faixa I ou banda I. Carol, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso são os filamentos de actina ou de miosina. Então, aonde eu tenho essa parte clara é apenas filamento de actina. Aonde eu tenho essa parte clara lá depois da escura é apenas miosina. E onde é escuro? É onde eu tenho sobreposição dos dois filamentos, de actina e de miosina. A gente vai falar já mais esmiuçado agora. Vamos olhar aqui embaixo de novo, ó. Eu tenho um disco Z, aí eu vou ter aqui, ó, a faixa A, e essa aqui é a faixa I. Aqui tá cortada a faixa I, ó. Faixa I, cortado, faixa A, faixa I, faixa A, faixa I, entende? No meio da faixa clara, que é a faixa I, eu tenho disco Z. No meio da faixa A, eu tenho uma outra linha que a gente já vai falar, ok? Então, mais aproximado aqui de novo, a continuação daquela imagem, ó. Então, eu tenho aqui, ó, aqui aproximei, certo? Então, aqui eu tenho um disco Z, tá vendo? Olha como ele é todo enviesadinho, um disco Z. Então, aqui eu tenho apenas filamentos de actina aproximado aqui na imagem, ó. Disco Z, que seria aqui, ó, todo ele, e aqui os filamentos de actina apenas, tá bem? E aí vai começar a faixa A, que é a parte onde tem escura. Percebe que tem dois, ó? Aqui o filamento de actina, aqui o filamento de miosina. Então, quando eu tenho sobreposição dos dois, é quando eu tenho essa área mais escura. Na sequência, fica claro de novo. Por quê? Porque eu tenho só miosina aqui no meio. E aí depois, actina e miosina de novo. Então, isso aqui tudo é aquela faixa A, como a gente conversou. E esse pedacinho só do meio aqui, aonde tem só miosina, é chamada de zona H. Aqui, ó, zona H, é onde tem apenas filamentos de miosina, que são mais grossos do que os de actina, como a gente está vendo aqui nessa letra F, por exemplo, tá? E aqui, quando eu tenho sobreposição dos dois, ó, peguei num corte transversal aqui, ó, eu tenho os filamentos de actina e de miosina sobrepostos, que é justamente aqui nessa região da faixa A, perfeito? Então, eu tenho aqui, ó, faixa I, apenas com filamentos de actina, com o disco Z aqui no meio, a faixa A, onde eu tenho sobreposição de actina e miosina, e na região central, apenas miosina, que é chamado de zona H, certo? Aqui eles aproximaram, olha essa imagem que bacana, para vocês perceberem como é diferente o filamento de actina e o filamento de miosina. Olha como ele é fino e olha como ele é grosso, como tem cabeças aqui e como aqui não tem, né? Como na actina não tem, tem monômeros, é diferente um pouquinho, tá? Tá, agora a gente vai sair um pouquinho desse sarcômero e vamos falar aqui, ó, aqui eu tenho uma miofibrila, aqui eu tenho outra miofibrila, aqui eu tenho outra miofibrila, certo? Então aqui isso aqui é uma miofibrila. Cada miofibrila, desculpa, ela é revestida por um retículo sarcoplasmático. O que é isso? É aqui na imagem que está revestido aqui com essa cor mais lilás, certo? Então, isso é o retículo sarcoplasmático, que a gente já vai comentar qual é a grande função deles, mas é ele que vai trazer cálcio para permitir a contração muscular aqui, tá? Então, aqui a mesma imagem, mostrando, ó, o filamento de actina, o filamento de miosina, a sobreposição dos dois, e aqui no meio só a miosina, e de uma linha Z a uma linha Z. Então, Carol, o que é o sarcômero? Ele é o espaço dentro de uma miofibrila, de uma linha Z até uma próxima linha Z, que é o que a gente está vendo aqui, ó, tá? Linha Z até linha Z.
Atenção, eu não tenho apenas retículo sarcoplasmático aqui, eu tenho retículo sarcoplasmático, eu tenho um sarcoplasma e eu tenho um sarcolema. Esses nomes já são um pouco familiares em relação a outros conteúdos de fisiologia, né? Membrana plasmática, certo? É mais ou menos nesse sentido que a gente vai comentar aqui. Aqui um corte microscópico real para vocês entenderem como é uma lâmina, né? Então aqui tá vendo, ó, a linha Z, né? Aqui no meio. Então aqui a banda onde a gente tem apenas a actina, que é a faixa I, aqui a faixa A, e aqui no meio a zona H, que é aquele pedacinho onde tem só miosina, né? Então, um sarcômero é formado de uma linha Z até a próxima linha Z. Então, o que é o sarcolema? O sarcolema é a membrana celular da fibra muscular, não da miofibrila, da fibra muscular, que na extremidade vai se fundir com um tendão. Carol, me perdi na fibra. Vamos voltar? A gente volta. Então, ó, é como se eu tivesse... Vamos voltar aqui, ó. Ó, fibra, né? Então, lembrem-se que o músculo é formado por um fascículo e esse fascículo é formado por fibra. Então, cada fibra desta aqui é revestida por um sarcolema, que no final vai se fundir para formar o tendão do músculo, tá? Vamos andar para frente. Beleza. O sarcoplasma é a matriz onde as miofibrilas vão estar suspensas, que fica dentro da fibra, né? Então, ali dentro tem potássio, tem magnésio, tem fosfato, tem enzimas proteicas, tem mitocôndrias para dar energia para esse músculo. Cada miofibrila, cada espaguetinho dentro de um mini saco vai ser envolta por um retículo sarcoplasmático que vai regular a concentração de cálcio dentro da célula e é muito importante para a contração muscular, como eu comentei, perfeito? Então, tá aqui. Então, eu tenho ali a região, ó, do sarcolema, que cada sarcolema está circundando uma fibra, lembra disso? Então, essa fibra, esse sarcolema de cada fibra vai se fundir no final para formar o tendão, que é ponto de ancoragem, né, lá nos nossos ossos, que vai permitir, então, assim, essa tensão para a contração muscular, né, senão a gente ia contrair e arrebentar os músculos a toda vez, perfeito? Então, a gente tem aquela membrana plasmática que reveste, né, cada fibra de músculo, né, e tudo mais. Muito bem. Olhando uma outra imagem aqui, tá? Então, aqui eu tenho, ó, as miofibrilas, né? Então, eu tenho aqui o retículo sarcoplasmático que está revestindo. Percebem que ele tem uma região onde ele tem túbulos transversos e ele tem essas cisternas terminais, né? Que é onde vai chegar inicialmente esse cálcio vindo lá da superfície do sarcolema, tá? Então, eu tenho sarcotúbulos aqui, e tem essa parte das cisternas terminais. E onde é que esse cálcio e tudo isso vai entrar? Vai entrar graças a esses túbulos transversos aqui, trazendo o cálcio para permitir, então, a interação com os filamentos e permitir a contração muscular. Mas esse é assunto da próxima aula aqui, tá bem? Então, a miofibrila, ela é um motor que vai ter filamentos de actina e de miosina, né? Então, cada fibra tem centenas de milhares de miofibrilas que vão estar suspensas, né? Ali dentro dessa estrutura toda, tá? Então, aqui tem uma quantidade aproximada em relação à quantidade de miofibrila e de actina, mas enfim, são só curiosidades para vocês entenderem melhor aqui. E, ó, desde então, gravem que tem uma interação mecânica aqui entre as duas, entre a miosina e a actina, que a gente vai comentar na próxima aula, tá? Então, se você gostou dessa aula introdutória sobre a fisiologia muscular, apresentando as estruturas e como é que funciona a organização microscópica disso tudo, dá uma curtida aqui nessa aula e fica comigo que a próxima vai falar como é que a contração muscular, como é que os músculos são excitados e como é que isso acontece, além dos detalhes dos filamentos de actina e de miosina.